Olá, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho e as leituras deste domingo, deste dia 9 de novembro. E nós temos uma festa que cai no domingo esse ano, que é a dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma. É uma festa, esse ano cai no domingo. Aí você pergunta, mas como assim toda a igreja vai celebrar a dedicação da Basílica de Latrão? Mas é a minha paróquia aqui, o que tem a ver com lá, né? Essas perguntas. Vocês vão perceber que quando nós celebramos uma festa, essa festa, nós celebramos a festa de toda a igreja, né? Não é simplesmente referida somente àquela igreja, mas como a igreja que é mãe, né? Então vamos lembrar disso, tá? Então as leituras que nós temos aí, Ezequiel, capítulo 47, aí os versículos está vendo na tela, o Salmo 45 e o Evangelho de João. Só que como essa festa é domingo, né? Então nós temos as leituras, a primeira e a segunda leitura. Quando ela cai dia de semana, normalmente só tem uma leitura. Nós temos a primeira leitura, que é Ezequiel, temos o Salmo e temos a segunda leitura de Paulo aos Coríntios, ok? Então vamos conversar um pouco sobre essas leituras, que você seja perseverante, tá bom? E vamos tirar, assim, um bom proveito para que a gente possa participar bem, né? Participar bem da celebração aí, seja hoje à tarde, se você vê esse vídeo sábado à tarde aí no Brasil, ou à tardezinha, né? Tem algumas paróquias que já tem a celebração eucarística véspera de domingo, tá? É a mesma missa, tá, gente? Tranquilamente. Então, leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo. Eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção leste. Porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desemboca nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desemboca as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, essa é a primeira leitura. Nós vamos continuar fazendo as leituras, depois a gente volta. O ideal é você ler algumas vezes, tá? Pode ler tranquilamente, uma vez, duas vezes, não tem problema. É assim mesmo. Ô, Frei, eu não estou entendendo. Não se preocupe, vai lendo, que o Espírito vai te inspirando, tá? Então, o Salmo sempre é uma resposta à primeira leitura. Vamos ver o que diz o refrão. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Eu quero que você guarde esta frase aqui, essa palavra. A cidade de Deus, que é a morada do Altíssimo. Tá, vai dizer o Salmo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes se desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver e contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra.
Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Muito bem, vamos ver a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao Evangelho. João 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, nós estamos celebrando, né, esta festa da dedicação da Basílica de Latrão, e nós estamos celebrando, na realidade, a igreja, né, a igreja de Deus. Nós vamos lembrar aí que no Salmo a gente cantava, né? Os braços de um vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. A igreja é a morada do Altíssimo. Mas eu quero que você e nós entendamos que o seguinte: quando nós falamos que eu e você somos igreja, a gente precisa entender isso muito bem, porque às vezes nós entendemos igreja como a construção ou simplesmente o lugar que eu vou para celebrar a Eucaristia ou participar das orações. Pois bem, devido ao nosso costume, né, até mesmo da língua, né, da língua portuguesa, todas as línguas, né, inglesa, espanhola, a gente denomina aquele espaço como igreja. Só que aí se tornou um vício para nós, porque não que não seja verdade, né? Porém, a igreja mesmo verdadeira, ela não é feita de pedra, né? A gente podia denominar a construção com outro nome e deixar a referência à igreja somente a nós, né? Poderíamos chamar de edifício, né? Edifício da igreja, né? Seria mais adequado, na verdade? Seria mais correto. A construção da igreja, né? Seria mais correto. Porém, ninguém fala assim e a gente não vai mudar isso agora, né? Mas toda vez que nós ouvimos igreja, nós temos que lembrar que ela é feita de pessoas pela ação do Espírito Santo. Então, sou eu, é você, são todos os batizados, todos aqueles que buscam a Deus com coração sincero. Esta é a igreja de Deus, né? A igreja de Deus. Então, nós vemos na primeira leitura que nós ouvimos, né? Aqui nós sempre fazemos essa leitura pastoral, espiritual, tá bom? Então, nós lembramos deste rio que corre, e onde que ele passa, ele vai dando vida, né? Ele vai despontando, vai fazendo germinar, vai regando as plantas,
as suas folhas não murcham, os animais ganham mais saúde e vida, né? E vai sendo purificados, vai sendo se tornando remédio, até as folhas se tornam remédio. Então, essa leitura a gente pode dizer que é essa prefiguração da igreja, do que ela seria. E quando nós falamos igreja somos nós, jamais pensar isto sem a graça de Deus, tá? Nos tornamos igreja por graça de Deus, né? Por isso, pelo batismo, pelas graças necessárias, atuais na nossa vida, que nós precisamos para crescer, né? Então o Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre mostrou-se pronto no socorro, na angústia, pela palavra, pela Eucaristia, né? Que nós participamos neste domingo, por exemplo, né? E por aí, assim nós vamos caminhando. Muito bem, agora a segunda leitura, sois santuário de Deus. Nós fizemos essa primeira leitura tomando um ponto de vista onde todos nós somos a igreja de Deus, certo? Agora nós vamos tomar nesse sentido, em pertencendo a essa igreja, cada um de nós é uma pedra viva, é uma construção de Deus, quando todos nós nos unimos no Espírito Santo pelo batismo e formamos a igreja de Deus, né? Mas cada um de nós também é um santuário. É isso que nós necessitamos refletir sem cair em intimismo, subjetivismos, né? Ou seja, achar que basta eu preparar o meu coração sozinho em casa, ou sem ter relações aí com os meus irmãos de comunidade, de convivência, né? Não é assim, né? Nós necessitamos desenvolver a nossa concepção tanto de igreja, que é a união dos irmãos das irmãs, nós, né? Como também do desenvolvimento pessoal, né? Sois o santuário de Deus. Deus te criou, te deu uma alma, né? Ou seja, não que uma alma que tem corpo, né? Não é alma sem corpo. Então, que tem valor, né? Que é querida por Deus. Então, precisa cuidar bem dessa casa, né? Por isso que Paulo aos Coríntios vai dizer, vós sois a lavoura de Deus, construção de Deus. Aqui tanto no sentido da comunidade de Corinto, como também de cada um de nós. Ninguém pode colocar outro alicerce, né, nessa construção. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Naquele tempo, gente, que Paulo escrevia aos Coríntios, né, essa concepção de comunidade, povo de Deus, não era separado, né? Quando a gente falava vós sois o santuário de Deus, todos entendiam no sentido amplo. O que é isso? Tanto no sentido pessoal como no sentido comunitário, porque essas duas coisas não estavam separadas. Esta separação que nós fazemos hoje para o entendimento, né, é devido à nossa condição cultural e social, que é muito marcada pelo individualismo, né, pela persona, né, pela subjetividade, desculpa, mas isso não pode, né, ser dividido. Se nós cuidamos bem do nosso coração, nas nossas orações, nas nossas leituras, vai se desdobrar em comportamentos, porque o Espírito Santo agindo em nós cuidando do templo, o santuário de Deus, que somos cada um de nós também, se cuidamos bem, o santuário maior, que é a reunião de todos, que é a igreja de Deus, ela amadurece. Então imaginemos que você não medite a palavra de Deus, não vai preparado para missa, ou não reza na sua casa. Isso danifica a igreja nesse sentido, quero que você entenda, né? Assim, que prejudica a partilha mais substanciosa. Porque se eu não faço o trabalho de casa, eu estou deixando de colocar neste alicerce, né, a força e o fundamento único que é o próprio Senhor, né? Tem que lembrar disso. Então é necessário cuidar, é necessário a gente ter momentos de orações pessoais, confessar algumas vezes por ano, né? Não precisa ser também cair nas loucuras, tem algumas pessoas aí, né? Quer confessar toda semana, 2 vezes por semana. Não, peraí, né? A não ser casos específicos, né?
mas em grande parte se cai nessas neuroses, né, escrúpulos que não são necessários. Mas devemos cuidar bem na oração, na meditação. Quem dera, né, se os nossos paroquianos pudessem fazer retiros, né? Mas infelizmente a gente sabe, muitos trabalhos, tem a família, isso fica às vezes mais para religiosos, padres, né? Monges. Porém, seria uma riqueza enorme, né? O que eu estou chamando de retiro aqui, né? Ir para uma chácara ou tirar um dia mais sossegado e ali pela manhã meditar, né, o Evangelho, rezar o seu terço, ficar em silêncio, né? Então isso pode contribuir muito para a organização desse templo que também é cada um de nós. Vamos ver a segunda leitura, o Evangelho, que nós vamos entender isso melhor. Então fique comigo, persevere, tá bom? Para você ir entendendo e aprofundando mais essa questão da interioridade, que nós todos somos chamados para que isso frutifique no concreto da vida, tá? Nada de intimismo aqui. Se a gente não medita e não vai até o outro, isso, né? Como diz a primeira carta de São João, somos mentirosos. Então, no Evangelho nós vimos que Jesus subiu próximo da Páscoa, foi a Jerusalém e foi ao templo. E ele viu que os vendedores estavam ali vendendo, né, ovelhas e pombas. Pois é, mas o que é isso, Frei? O que estavam ali fazendo na área do templo, né, vendendo essas coisas? Vamos lembrar que eles tinham a tradição, né, de fazer os sacrifícios dos animais. Então, esse tempo era bem, bem nojento, né, vamos dizer assim, mas era o costume, né? E vendia isso aí, as ovelhas, para que eles tinham mais dinheiro, os bois, né? Mas os mais pobres pegavam as coisas pequenas, como as pombas, né? Foi o caso de Maria e José, sendo pobres compraram aquilo que era mais barato, né, para o sacrifício. Mas aí tinha cambistas, né? Ou seja, fizeram do templo não um lugar de Deus, mas um lugar de comércio. Bom, isso pode acontecer tanto com as nossas paróquias, mais preocupado com o sucesso financeiro, né? Eu não estou dizendo que isso não é necessário, tá, gente? Mas às vezes você cai nessas concepções. Aí muitos leigos têm anos que trabalham nas paróquias, mas a espiritualidade fica muito aquém, né? Quando acontece uma tragédia na vida, não sabe lidar com os desafios. Por quê? Não teve uma espiritualidade. Trabalhou muito, sim, trabalhou muito, dedicação, às vezes muito intensa, em festa de padroeiro, um monte de coisa, que é benéfico, né? Não estou dizendo que é ruim, porém não cresceu na espiritualidade. Isso é um grande perigo, já havia acontecer em muitos casos, né, de anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, trabalhando na paróquia, e de repente acontece algo e a pessoa não sabe lidar porque não tinha a espiritualidade amadurecida, né? Está na igreja, mas parece que desconhece o Evangelho, desconhece a Eucaristia, desconhece o poder da cura, da libertação, dos sacramentos, da oração, da meditação, e só fica no ativismo, tipo lá Marta, né? Que ficou ali muito preocupada com a sua irmã, em vez de trabalhar em prol, né, do Senhor. Então, o que acontece? Jesus não gosta disso, né? Porque isso não eleva a alma a Deus, o coração a Deus, a mente a Deus. Fica muito ocupado. Tem um místico da Idade Média, havia, né, um místico da Idade Média, que falava que Deus quer o coração só para ele. Então, uma das interpretações que esse místico faz desse evangelho é que enquanto o coração nosso estiver ocupado com tanta tranqueira, com tantas coisas, que aqui pode aparecer nessas imagens, né? Negócios, bois, as ovelhas, as mesas, os cambistas, né? Às vezes o nosso coração está assim. E Deus fala para nós, tira tudo isto, né? Tirai isto daqui, tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Nós podemos entender tanto a paróquia que nós vivemos, como também o nosso coração. Não façais
da casa do meu Pai, que é vosso coração, uma casa de negócio, de comércio. Né? Então, o zelo por tua casa me consumirá. Aqui, nesses dois sentidos, nós estamos falando, que é justamente a casa do coração e a casa maior, que é a igreja, né? Todos nós reunidos em volta da mesa do Senhor. Então, isso que é mais claro ainda quando ele fala aqui, né, que ele diz assim, né, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Está falando dele mesmo, né? E nós também, por participação na salvação de Cristo, podemos dizer também que falamos de nós mesmos, né? Porque o Senhor vai nos resgatar. 3 dias. 3 simbólico, a gente já conversou aqui em vários vídeos, né? Esse tempo necessário, esse tempo de mudança, de transformação. E aí, o templo do corpo. Mas, de novo, para a gente terminando, não pode se pensar apenas no sentido individual, tá, gente? Por favor. Tem que pensar também nesse sentido individual, templo, nosso corpo, aquilo que nós somos, tá, gente? Não porque existe alguma coisa separada do corpo agora, enquanto nós vivemos aqui. Não existe isso não, tá? Nós somos uma coisa só. E aí nós precisamos cuidar bem disso tudo que nós somos, corpo, alma e espírito. Já imaginou se a gente ficar pegado só a celular, gastando nosso tempo, a gente não faz as nossas orações, eu deixo me levar por fofocas, por inveja, aí eu estou deixando entrar o que no meu coração? Os vendedores, né? A gente pode fazer essa comparação, deixando criar mesa de cambista no meu coração, né? De gente que fica... gente não, né? Mas situações que ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Eu falo que nós temos muitas preocupações muito válidas, com a família, com o trabalho, um monte de coisa. A questão é que quando isto permanece muito forte, a gente não deixa espaço para Deus, a gente deixa de rezar, deixa de fazer silêncio, e o templo do Senhor fica repleto, parecendo uma feira, um comércio, né? O nosso coração fica tão barulhento que não tem como a graça de Deus nos purificar. Não é que Deus não quer, é porque nós ficamos tão atordoados que nós nem sabemos por onde começar, né? Eu tenho encontrado muita gente, né, nos atendimentos, aqui agora morando em Costa Rica, também repetindo a mesma situação do Brasil. A perturbação, né, de tanta coisa, preocupações, gasto de tempo com internet, não consegue parar para fazer uma meditação, não consegue fazer silêncio, sempre tem que estar com alguma coisa ligada. Isso aí vai perturbando o coração e é difícil. Então vamos cuidar? Vamos cuidar desse tempo que somos nós, cuidar do tempo que é a igreja, todos nós reunidos, para que o Senhor seja o centro dessa igreja. Ele é um Deus ciumento, viu? Ele quer o espaço só para ele, como diz esse místico da Idade Média, né? Ele quer esse coração só para ele, que não haja nada ali atrapalhando. Temos preocupações válidas? Temos, mas nós não podemos deixá-la tomar conta de toda a nossa vida, porque aí vai aumentar uma situação de finitude maior, né? Então vamos repousar no coração de Deus para que o nosso coração também seja iluminado por Ele e seja transformado nesse coração, nesse templo que é o corpo de Cristo. Eucaristia, o corpo de Cristo ressuscitado, o corpo de Cristo que também entregou sua vida por nós numa cruz e entrega constantemente a nós a sua graça. Paz e bem, meus irmãos, espero que você faça uma boa meditação, deixe aí seus comentários, a sua partilha, isso é muito importante para a gente crescer. Com Deus, Deus te abençoe.